Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe?
Eu digo, as pessoas são livres, se querem gritar, que gritem, se querem falar alto, que falem, mas eu falo bem baixo, sabe, para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha, é uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, chora, mandará, calarabaxê, ora, mandará, show. Eu não falo alto, sabe, se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar, não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe, porque Deus não é surdo, vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas, e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa, ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela. Porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer
dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Aí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu, não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Ah, eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma
como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas do porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, e justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente de não querer se envolver com determinada coisa e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. E aqui embaixo
Você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kindle Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente,
fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso. No nome de Jesus Cristo, e profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. O objetivo divino de Deus para todos nós é estender a sua cultura à terra, que é uma cultura de abundância. A falta, a pobreza, a mediocridade não tem no céu. No céu só tem abundância, riqueza. É algo maravilhoso, extraordinário. E isso quer se estender a nós aqui na terra. Uma extensão daquilo que existe lá. Se você começar a pegar a sua Bíblia e estudar de como é o céu, você vai ter assim um vislumbre da melhor coisa que você pode imaginar. Por meio do gerenciamento dos recursos na terra, nós podemos viver essa abundância, porque Deus nos deu domínio aqui nessa terra. Quando Ele estabeleceu o homem, esse era o objetivo de Deus, colocar um gerente sobre aquilo que Ele havia feito. Desde o início, Adão foi estabelecido por Deus para gerenciar, para governar, para exercer um domínio aqui nessa terra. O grande problema é que o homem falhou nisso, falhou na sua gestão. E ele falhou porque parou de ouvir, parou de receber da cultura do céu. Deus espera que cada um de nós aqui sejamos gerentes eficazes hoje, porque isso vai afetar a nossa capacidade de resposta. A falta de gerenciamento vai afetar a sua capacidade de resposta, porque quando a oportunidade vir e você não tiver os recursos, você não pode dar uma boa resposta para aquilo. É por isso que nós gerenciamos tudo na nossa vida, e não é só recurso, é nosso tempo, nossa família, nossa vida espiritual, tudo tem que ser gerenciado. Você é um gerente de Deus na terra. Deus te estabeleceu aqui para administrar as coisas. Ninguém é dono de nada. Estamos aqui como mordomos, como administradores. Por isso precisamos ter uma gestão tão bem sucedida. É alarmante os números que têm aparecido a respeito do endividamento do povo brasileiro. Mais de 70% das pessoas estão endividadas. E isso é um problema, gente, que vai gerar outros problemas depois ali na frente. Você tem que entender, existe um lugar preparado para você, e esse lugar é de gerente, de administrador. Deus quer que usemos os recursos na terra para adicionar valor a nós mesmos e não para machucar pessoas. Esse é o objetivo de Deus, gerenciar bem o que temos. Não para pisar nas pessoas, não para humilhar as pessoas, mas para, de alguma forma, sermos uma bênção. Eu aprendi que quanto mais valioso você se torna, mais recursos vão ser atraídos para você. Será que você entende isso? Quanto mais valioso você se torna, mais recursos são atraídos para você. Só que essa preciosidade é uma questão de mentalidade. Você nunca vai ver um leão comendo grama.
porque a mentalidade dele não é essa, ele não foi criado para isso. É por isso que nós devemos entender que todo lugar de governo é um lugar onde a mentalidade ela foi polida, ela foi trabalhada. Tem gente que não dá o valor àquilo que tem, não dá valor às suas habilidades, não dá valor aos seus dons, não dá valor até ao serviço que presta. É por isso que todo mundo que vem negociar com você, você barateia aquilo que você faz demais. E isso pode estar trazendo para você prejuízo e está fazendo você empatar na vida, porque você não entende que o que você tem é um recurso precioso. A razão pela qual Deus, Ele nos criou aqui na terra, foi porque Ele precisava de um gerente. A gestão é o objetivo principal de Deus na humanidade. Tudo que você deixar de gerir, você vai perder. Sabe o que as pessoas têm dito para mim? Que não conseguem conduzir bem todas as coisas. Isso é um problema de gestão. Ou eu cuido da empresa, ou eu cuido da minha família. Ou eu sirvo a Deus, ou eu cuido dos meus negócios. Mas vem cá, não tem uma maneira de gerir tudo isso? Não tem uma maneira de você equalizar as coisas? Nós nos cansamos porque fazemos muitas coisas sem sabedoria. Não estamos gerindo bem a nossa vida. Não estamos gerindo bem os nossos recursos. Você pega duas pessoas, ganham o mesmo valor, e depois de 10 anos, o que uma conquistou é diferente do que a outra conquistou. Porque uma conseguiu gerir bem os recursos, conseguiu multiplicar, enquanto outra só foi uma consumidora. Então, gerir recursos é um negócio de Deus. Diga comigo, gerir é um negócio de Deus. Infelizmente, as pessoas não sabem gerir. Elas não sabem conduzir bem as coisas. E é isso que está levando muitas famílias a serem destruídas. Muitas empresas a acabarem por falta de gestão. Porque as pessoas ficam impressionadas por aquilo que entra. E não se impressionam com aquilo que sai. E sabe o que é pior? O pior é que grande parte dos empresários não tem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, está faltando para eles gestão até no planejamento. Se eu perguntar para você, o que você tem planejado para 2025? A maioria das coisas são só projetos pessoais. Eu pretendo viajar mais. Eu pretendo comprar uma casa melhor, ou comprar um carro. Seja lá o que for, isso está errado. Você tem que ter um planejamento de crescimento para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque você é um gerente de Deus aqui na terra. Nós temos que pensar para onde eu quero ir, para onde Deus vai me levar. A minha preocupação, eu sempre digo isso, eu me preocupo quando eu não tenho mais sonhos. Porque das duas, uma, ou eu estou muito distraído, ou eu vou morrer. Porque se eu já realizei tudo que eu posso realizar aqui nessa terra, eu posso ir. Eu estou pronto para ir, pode me levar, Deus. Agora, enquanto houver sonhos dentro de mim, enquanto eu estiver realmente realizando e ainda querendo mais, então significa que Deus está colocando mais projetos no meu caminho. Você entende? Que só apenas uma pessoa morta não pode realizar o que nós no mundo dos vivos ainda podemos realizar. Isso é gestão, é você começar a olhar para o futuro, é você não gostar das coisas que estão agora do jeito que estão e querer algo maior ali na frente. Por isso, tudo que você deixar de gerir, você perderá. Tem que gerir. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, diga para ela, tem que gerir, meu amigo. Deixou de gerir o casamento, vai dar problema.
Deixou de gerir os filhos, vai dar problema. Deixou de gerir as emoções, vai dar problema. Tudo que você deixar de gerir, você perderá. Deixou de fazer uma boa gestão dos teus negócios, perde a empresa. Não importa o tanto de caixa que tiver, perde por falta de gestão. Se nós deixarmos de gerir o nosso corpo, perderemos nossa saúde. Se deixar de gerir o casamento, posso perder meu cônjuge. Se deixar de gerir o meu dinheiro, eu perco o dinheiro. Se você deixar de gerir a casa, que você hoje é dono dela, daqui a pouco você está alugando uma casa. Deus não permite um crescimento saudável até Ele ver gestão. Eu vou repetir, Deus não permite um crescimento saudável enquanto Ele não ver gestão. Alguém aí nesse casamento tem que pensar em gestão. Ou é você ou é a sua esposa. Alguém vai ter que ser um bom gestor. Porque se os dois quiserem só gastar, se os dois quiserem só viver a vida ou só viver para pagar a conta, o dia que a crise vier, você não vai ter os recursos para poder combater aquele dia mal. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família. E que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal. Que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas. Dá um novo ânimo, Pai. Que essa noite eles possam ter um sono reparador, que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as Tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no Teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para Ti, apresentamos essa família para Ti, e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre,
pedindo, Senhor, que tu coloque a mão e, como está escrito na tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, a fé, ela nos movimenta, a fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, tá aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto, ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho, mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida.
Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência no plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender, Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você esse plano também? Então esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós. O plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente? E a riqueza espiritual? E todas as outras riquezas que existem? A riqueza de uma boa família? A riqueza de uma boa saúde? Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa, que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra. E é incrível, eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, uma quarta influência. São só essas três.
A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existem 3 influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. Estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz, vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro. Já sai de casa cheio de esperança? Já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma benção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração.
E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com teu poder, toca com teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda a amarra espiritual que está impedindo milagres. Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde,
paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 1000 vezes mais na vida deste homem, desta mulher nessa casa. Que o favor do Senhor seja abundante na nossa casa. Que a sua presença encha a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, nos abra grandes portas, que o Senhor nos dê livramento e que toda a cilada do diabo seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Nos faça, Senhor, ir além, nos faça avançar, nos faça acelerar para o teu propósito e para o cumprimento daquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, nos conduza em todas as coisas. Nos guia, Senhor. Nos proteja, Senhor, por todos os lados e pode trabalhar, Senhor, no nosso entorno. Nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Gerencie, Pai, nossos relacionamentos, aqueles que devem ficar e aqueles que devem sair. Gerencie, Pai, aquilo que deve ficar na nossa vida e aquilo que não pode ficar na nossa vida. Conduza-nos com sabedoria, com paz, com graça, com favor. Afasta a ansiedade dessa casa, a insônia, as preocupações, o jugo espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Sê bem-vindo, amado, doce Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que nunca, nunca falte a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu quero começar essa oração aqui falando das maravilhas do Senhor mais uma vez. Eu recebi o testemunho da Claudineia e ela mandou o seguinte testemunho para a gente. Venho testemunhar que no dia 12 de agosto recebi uma cura na oração da manhã. Passei mais de 15 dias com um fluxo contínuo e já estava com anemia, precisando tomar ferro na veia. Mas após a oração o fluxo parou. Estou curada, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e que todas as bênçãos que recebemos nas orações sejam revertidas em bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, Claudineia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe. O Senhor Deus derrame graça sobre a tua vida. E você que está nesse propósito aqui de oração, declare aqui nos comentários 1000 vezes mais na minha vida, família, negócios, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia desse propósito. Nós vamos ficar 14 dias orando para 1000 vezes mais. E Deus me deu uma palavra. Essa é uma palavra um tanto forte, mas você precisa escutar. Porque essa palavra, ela mudou completamente a minha vida. Quando eu compreendi isso e comecei a dar ouvidos à voz de Deus, consegui matar certas coisas em mim, então a vida de Deus pôde fluir. Por isso o tema dessa palavra hoje é morrendo para dar fruto. Morrendo para dar fruto. Se algumas atitudes em nós não morrerem, nós não podemos frutificar.
Escute essa palavra em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu precisei ser quebrado para que a vida de Jesus pudesse fluir. A vida que o mundo precisava conhecer. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer para que os frutos gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra, gerados pela comunhão com Jesus Cristo, possam aparecer. O mundo, ele precisa ver o que Deus fez na nossa vida, as novas atitudes, os novos pensamentos, a nova visão, o novo comportamento. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Mas eu só consigo iluminar se o meu eu conseguir render ele totalmente a Cristo, a palavra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. É tremendo esse versículo, porque Jesus está falando dele mesmo. E ele nos ensina que o grão de trigo, para dar fruto, precisa morrer. Para a vida de Deus aparecer, os comportamentos errados, a mentalidade errada, as atitudes erradas precisam morrer. Eu precisei dar ouvidos a uma criança, Deus usou a minha filha para falar comigo. Eu precisei render o meu coração a uma instrução divina vindo de uma criança para que a minha vida acelerasse, para que os frutos aparecessem, para que a luz de Jesus se manifestasse na minha vida. Somos chamados a morrer para o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele sempre quer dar a última palavra. O nosso orgulho, ele pode nos derrubar. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho, ele não teria aceitado a instrução profética que veio através do profeta Eliseu. Ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que se render a Deus. Às vezes nós queremos estar no controle da nossa vida, o controle total. Mas o controle da nossa vida está em Deus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e aprender. Para algumas coisas não devemos dar respostas. Não devemos deixar com que o nosso coração seja inflado, sabe, por aquela prepotência, por aquele orgulho, pelo ego, que quer sempre ganhar. E digo mais, se você quer sempre ganhar numa conversa, o orgulho pode estar lhe dominando, pode estar querendo governar a sua vida. O orgulho, ele nos faz não ficar quietos. O orgulho nos faz fazer coisas fora da direção do Espírito Santo. O orgulho, ele te impede de ouvir a Deus. Ele deixa você cego. Ele lhe coloca em lugares escuros. O orgulho, ele traz uma independência. Nós somos chamados a morrer para nossa autossuficiência. Todos nós temos aquele pensamento que nós podemos, que nós conseguimos sem Deus. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida. Os resultados que você tem tido na vida talvez estejam mostrando para você que você precisa depender de Deus. Muitas pessoas que me escutam são capazes, são inteligentes, são trabalhadoras, têm se esforçado ao máximo e mesmo assim as coisas não estão fluindo na sua vida. E por que não está fluindo? Porque você ainda não morreu para a autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender da sua graça, do seu favor. Cristo na nossa vida. Eu tenho aprendido isso, que por mais que eu me prepare para algo, se eu não depender de Deus,
Aquilo que eu espero que aconteça não vai acontecer, porque não acontece pelas minhas próprias habilidades, acontece pela graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Porque a graça nos dá poder para fazer mudanças. A graça nos leva além dos limites humanos, nos leva além daquilo que foi calculado, além daquilo que está programado, além do previsto. Devemos aprender a andar sobre a unção e a graça do Espírito Santo. E fazendo isso, toda ação carnal da nossa vida que independe de Deus, se rende a Deus, se rende à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Reconheça que sem Deus você não pode alcançar nada duradouro. Nós precisamos de Deus a todo momento na nossa vida. Sem Deus, eu não alcanço o que Ele tem preparado para a minha vida. Sem Deus, eu não consigo construir nada que venha ficar, que venha permanecer. Por isso, não descarte os seus fracassos, mas aprenda com eles. Eles fazem parte da escola de Deus para você. E tudo isso está formando o seu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Que a sua fragilidade o leve a buscar a sua face e que rios de água viva fluam do seu interior. Quando andamos nesse princípio, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que precisamos dele, a nossa vida, ela fica totalmente rendida a Deus. Quantas vezes, sabe, na força do braço, eu tentei movimentar as multidões e nunca aconteceu. Quantas vezes, na força do braço, eu tentei abrir portas e não aconteceu. Fui preparado para mesas de negociação e tive um não como resposta. Mas quando aprendi a caminhar pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, a morrer para certas atitudes dentro de mim, a morrer para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus e não só aceitar, porque às vezes a gente aceita, mas não fica feliz com a vontade de Deus. Eu aprendi a amar a vontade de Deus e a saber que a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. A vontade de Deus é sempre a melhor. Por isso aprendi a me render a Ele. Quando você morrer para essas atitudes erradas, para esses pensamentos errados dentro de você, então você vai começar a produzir frutos. E esses frutos vão alegrar o coração de Deus. Amém? E não só alegrar o coração de Deus, você vai se alegrar com esses frutos. Amém? Porque quando vivemos a vida de Deus em nós, Deus envia coisas para a nossa vida que não estava nos nossos planos. E a vontade de Deus vai atrair o melhor de Deus para a tua vida. Receba essa palavra como uma palavra profética sobre você. Deixa morrer algumas coisas, para que a vida de Deus possa fazer com que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém? E os frutos vão dar testemunho de você. Os frutos vão te revelar para o mundo, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: eu preciso morrer para atitudes erradas e para minha velha natureza, para que o novo de Deus possa liberar 1000 vezes mais sobre mim. Glória a Deus. Pega essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero agora declarar Deuteronômio 1:11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Eu profetizo 1000 vezes mais na tua vida, tua casa, teus negócios e projetos, em nome de Jesus Cristo. Renda-se a Deus hoje e você vai abrir a sua vida para que 1000 vezes mais entre na sua vida, entre no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 8 pessoas, mande para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas. Glória a Deus. Deixa eu falar para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento.
É um devocional, a cada dia são 365 devocionais, só que tem um detalhe, são perpétuos e atemporais. O que isso significa? Que eles não têm data, você pode começar hoje mesmo. E também você pode começar pelo Café com Jesus 1 e depois ir para o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Tem direções práticas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão ajudar você no seu dia a dia. Se você quiser adquirir, vai lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo através desses devocionais. Eu espero que Deus te abençoe tremendamente através desses devocionais, que tenho certeza, eles nasceram no coração de Deus para abençoar e para cumprir um propósito na tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a participar da Academia Kingdom Global. Essa semana nós vamos entrar num módulo novo e você não pode perder. Vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne aluno da Academia Kingdom Global. Eu quero agora declarar os Salmos 91 e enquanto eu declaro os Salmos 91, eu quero que você entenda o poder de uma palavra profética. Amém? Nós estamos profetizando, hoje é o primeiro dia desse propósito. Estamos profetizando 1000 vezes mais. E se você leva a sério o poder de uma palavra profética, você tem que ter disciplina e você tem que ter foco. De fazer esses 14 dias em oração, firme junto conosco, crendo que Deus te abençoará. E um detalhe, semeie essa oração na vida de 8 pessoas ou mais. Semeie, se você acredita, nós semeamos naquilo que nós acreditamos. E se queremos ter colheitas abundantes e fartas na nossa vida, precisamos semear a palavra de Deus que está nos abençoando. Amém? Vou declarar os Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Eu profetizo 1000 vezes mais na vida deles, Pai. E eu peço, derrama da tua graça o teu favor. Que a fartura entre nessa casa, que a abundância, a prosperidade, as riquezas de Deus entrem neste lugar. Também oro para que haja salvação nessa casa, que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, e é na autoridade do Teu nome que paralisamos agora toda ação contrária, toda obra das trevas, toda obra de inveja, toda contrariedade e resistência espiritual e damos uma ordem, saia do caminho deste homem, saia do caminho desta mulher e que a vida de Deus entre. A vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque tua casa, a vida de Deus toque tua família. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, abre caminhos, abre portas, traga mais influência, mais força, mais favor sobre a vida deste homem e desta mulher. Oro, Senhor, para que dentro dessa casa a ansiedade não tenha poder.
que dentro dessa casa a doença não tenha poder, que dentro dessa casa a aflição não tenha poder, as preocupações não tenham poder, mas que essa casa esteja totalmente coberta, protegida e blindada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro também para que todo jugo espiritual, tudo aquilo que está pesando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está no seu entorno, tentando, Senhor, até mesmo sabotar os seus planos, os seus projetos, que isso seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos, dá conquista para os teus filhos e que haja intervenção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Abre o céu sobre nós e libera das tuas promessas. Nos rendemos a ti, Pai, e que toda atitude ruim em nós possa morrer e se entregar totalmente a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que a nossa vida venha a dar frutos, que o Espírito Santo gere vida em nós, que o Espírito Santo gere as promessas de Deus na nossa vida. Cremos e declaramos a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, da sua presença e da sua palavra. E eu libero, Senhor, a palavra profética, e a palavra profética vai acontecer muito mais do que essa pessoa tem imaginado, porque o Senhor nosso Deus é aquele que luta e peleja por nós. Ele está à nossa frente, nossa dependência, nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nossa casa, Senhor. Te entregamos nossos filhos e pedimos a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde, proteja a tua casa e te livre de todo mal. Paz.